Tive um diagnóstico de câncer de mama e descobri que ele já está em outros locais, que ele criou raiz para outros órgãos. Como que vai ser feito o meu tratamento? O que pode ser feito? Eu tenho alguma chance? Quanto tempo eu tenho? Essa doença pode ser controlada? Enfim, nesse vídeo eu quero então tentar explicar como que nós fazemos esse tratamento, qual que é o intuito dele. No vídeo anterior eu comentei sobre o tratamento com intenção curativa, quando eu tenho aquele câncer de mama localizado, que eu ainda posso operar, tirar ele, eu tenho uma chance de ficar livre dessa doença. Nesse especificamente eu quero comentar sobre o câncer de mama que está em outros órgãos, que pode ser tanto uma pessoa que tratou e essa doença voltou depois de algum tempo, ou mesmo alguém que já descobriu o câncer nessa situação. Então, vem comigo nesse vídeo entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Lucian, sou médico oncologista clínico. Se você puder se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação, esse vídeo, até o meu canal mesmo com pessoas que estão passando por isso, ou mesmo familiares, amigos que estão acompanhando. Eu tenho certeza que essa informação pode ajudar muita gente, pode esclarecer muitas dúvidas, reduzir a ansiedade, que é muito comum passar por esse momento, que é uma fase muito difícil. É tudo novo, são coisas diferentes, então ter essa informação dá um pouco mais de tranquilidade para seguir em frente. Então por isso que eu peço esse apoio aqui para vocês, além de ajudar o meu canal também a crescer. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o tratamento do câncer de mama, e nele eu expliquei o seguinte: nós temos duas formas mais gerais de abordar. Eu tenho aquela doença que eu trato com intenção curativa, que eu tenho a possibilidade de curar, que é aquele câncer localizado, que está na mama. Em algumas situações ele pode ter ali o linfonodo na axila, ainda é possível, apesar de ser um risco maior. Porém, quando ele sai dali, pelo menos falando de forma científica, nós não conseguimos mais fazer um tratamento curativo. Dificilmente nós vamos conseguir eliminar essa doença do corpo. Por quê? Quando o câncer ele faz a metástase, ele cai, normalmente ele cai na corrente sanguínea. E a partir dele ele pode se espalhar para qualquer local. Mesmo que eu vá lá e extraia essa metástase, depois de algum tempo ela pode aparecer em outro local. Então a ideia do tratamento nesse caso é fazer o quê? É controlar esse tumor, é colocar essa célula, esse câncer, usando um termo mais simples, para dormir. Eu quero que ele estabilize, que ele fique quieto ali. Se ele puder reduzir, de repente até desaparecer clinicamente, melhor ainda, mas o que eu não quero é que ele continue avançando. Nós chamamos isso, na prática, de uma forma mais técnica, de um tratamento, um tratamento paliativo. E aí quando eu falo essa palavra, muita gente pode estar assistindo aqui e se assustar. Muitas vezes o termo paliativo ele causa muitas dúvidas, gera um certo desconforto. Mas é importante a gente entender, se eu fosse tentar traduzir essa palavra paliativo, eu estou aqui falando em controle. Toda vez que eu trato um paciente sem intenção de curar, que eu não tenho essa possibilidade, pelo menos com o que a gente conhece até aqui, esse é um tratamento paliativo. E a gente não costuma usar isso muito para outras coisas, né? Isso é muito difundido dentro da oncologia, mas não se fala isso em outras especialidades. Então, só um exemplo para vocês aqui, para fazer um gancho. O diabetes, que é uma doença aí muito comum no nosso meio, não é uma doença que nós conseguimos curar hoje na prática. Então, se você for levar ao pé da letra, é um tratamento paliativo. Uma insuficiência cardíaca, uma pressão alta, são doenças que você vai tomar um medicamento que vai controlar e você tem que seguir tratando isso, você não vai parar de tratar, são doenças crônicas. Então o câncer, quando ele avança, quando ele se espalha em outros locais, ele se torna uma doença crônica. Ele vai estar ali e eu vou precisar usar alguma coisa, fazer algum medicamento para controlar esse foco, para deixar essa doença estabilizada e o paciente poder seguir a vida dele, de preferência com a maior qualidade de vida possível. Então, se eu tenho um câncer que foi para outros locais, o tratamento cirúrgico aqui, em geral, ele não vai ser utilizado, porque não faz sentido vamos supor que eu tenho essas metástases, por exemplo, pulmão, ossos, enfim, tenho 3 ou 4 focos ali diferentes. Não faz sentido eu sair cortando um por um e tirando essas lesões.
Primeiro porque elas podem voltar em outros locais, isso não vai trazer cura. Fora todo o risco, né, de uma cirurgia, dores, anestesia. Então por isso que nós pesamos muito nessa situação tipos de tratamento. Nesse caso, eu preciso de um tratamento que circule toda a corrente sanguínea, que atinja todos os locais do corpo. Por isso que normalmente nessa situação nós vamos tratar com medicamento. E aí a indicação de qual medicamento, ela vai variar conforme cada caso. Tem paciente que pode ser que precise fazer quimioterapia, geralmente eu estou falando em tumores ou triplo negativo. No último vídeo eu comentei mais sobre os subtipos de câncer de mama, eu posso até trazer vídeo falando mais sobre isso. Em outras situações vai depender muito se eu tenho um câncer aí com o que nós chamamos de crise visceral, para você indicar uma quimioterapia para tentar segurar aquilo ali. O que é uma crise visceral? Por exemplo, eu tenho um câncer que se espalhou no pulmão e minha paciente está com falta de ar, está com tosse, ou foi para o fígado, a paciente está apresentando icterícia, está com aquele amarelão, está com alterações na função do fígado. Nesses casos, independente do tipo, caso seja possível, nós, em geral, indicamos a quimioterapia. Se eu tenho uma paciente com câncer luminal, que é aquele com receptores de hormônio, eu posso lançar a mão, por exemplo, da hormonioterapia, porque a ideia é controlar a doença, controlar esse foco. E hoje nós já temos medicamentos que auxiliam nessa hormonioterapia, que são os inibidores de ciclina, que são muito efetivos, que têm uma eficácia muito boa no controle dessa doença com receptores hormonal e que geralmente vai muito bem. Ainda temos alguma dificuldade de acesso com relação a esses medicamentos devido ao custo, mas é algo que mudou muito aí a nossa prática dentro do câncer de mama. Isso também tem mudado com relação ao câncer de mama com o receptor HER2 positivo. Nós temos o bloqueio específico dele, com a droga chamada trastuzumab, ou o nome comercial é mais frequente o Herceptin. Também há a possibilidade do duplo bloqueio que nós falamos, com o Herceptin e o Perjeta. E nós temos também hoje novos medicamentos saindo aí. Nós temos o TDM1, nós temos o trastuzumab deruxtecana. Então tem coisas a mais saindo nesse ramo aí do HER2. Eu posso também trazer um vídeo falando especificamente sobre isso, que daí tem muito conteúdo para entrar, mas aqui é só para dar uma pincelada, para explicar para vocês que eu não pego uma paciente com câncer de mama avançado e coloco tudo no mesmo balaio ali, no mesmo local. A definição de tratamento depende de muitas características, tanto relacionadas ao câncer, quanto também aonde está aquela lesão, o que ela está causando, o tamanho dela, como que está a condição clínica dessa paciente. Então o tratamento ele é muito individualizado, vai depender muito. Eu posso pegar 10 pacientes com câncer de mama avançado, com metástase, e talvez 10 delas terem tratamentos, usarem medicamentos diferentes. Então tome muito cuidado, até fazendo o adendo, para não ter comparações com relação a tratamento, porque as indicações podem variar muito conforme cada pessoa. Além da parte de medicamento, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Sim, há outras possibilidades. Então, nesse caso, tanto a radioterapia quanto a cirurgia, elas também podem ter um papel paliativo, caso isso seja necessário. Vou dar um exemplo. Eu tenho um câncer de mama com uma metástase no osso, por exemplo, em um osso da coluna. E essa lesão ali específica está causando muita dor. O paciente está com muita dor naquele ponto. Eu sei que tem uma lesão do câncer. Eu posso fazer uma radioterapia especificamente naquele local, com o intuito de controlar aquela lesão, reduzir ela e, consequentemente, melhorar a dor. Então, nós podemos usar a radioterapia dessa forma para outros locais de metástase óssea. E um exemplo do uso da cirurgia, talvez um dos mais frequentes nesse cenário, é a paciente que tem aquela lesão na mama e de repente essa lesão ela cresce muito, pode até ali infeccionar, supurar, então nós podemos fazer uma retirada dessa lesão também com esse caráter paliativo, de fazer um controle ali, dar um conforto, evitar infecções, dor naquela lesão. Então sim, isso pode ser feito em algumas situações, vai depender da indicação de cada local, talvez pode ser feita a radioterapia também, então isso vai mudar muito em cada situação. Certo, pessoal? Então nesse vídeo eu queria trazer um apanhado para vocês comentando sobre esse tratamento. Importante destacar, eu começo um tratamento para paciente, controlei a doença. Depois de um tempo, o câncer começou a crescer de novo. O que nós vamos fazer? Normalmente nós vamos
trocar esse tratamento, partir para o que a gente chama de uma segunda linha. Essa segunda linha depois no futuro pode falhar, ir para uma terceira. Então percebam, a oncologia é muito dinâmica, o câncer também é muito dinâmico, ele pode ir mudando com o tempo. Isso nós vemos muito, inclusive, em câncer de mama. Tem pacientes que podem ter um câncer de mama, por exemplo, hormonal, e em alguns anos isso mudar o perfil. Então, é dia a dia, é cada caso, ir acompanhando, monitorando, entendendo os processos. Mas o mais importante é, hoje em câncer de mama nós temos muitos recursos, talvez seja uma das áreas que mais sai tratamentos novos. Até mais recentemente nós tivemos também a inclusão, por exemplo, de imunoterapia no câncer de mama triplo negativo. Posso também trazer um vídeo depois comentando sobre isso. Então, nós temos coisas novas aí o tempo todo, mudando bastante. E não é para menos, já que o câncer de mama, infelizmente, é o mais comum da mulher. Então, nós precisamos também ter esse arsenal terapêutico, essas opções cada vez mais. Beleza? Então, eram essas informações que eu queria comentar nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, encaminha essa informação para mais gente. Beleza? Até o próximo.